Olá, amigos do programa Bastidores, estamos começando mais uma edição aqui pela TV Com, direto da Câmara Municipal de Santos, onde você será contemplado em saber o que acontece nos bastidores aqui da Câmara Municipal de Santos. Vamos conversar com alguns vereadores para saber quais são os projetos melhorando ainda mais a nossa qualidade de vida. Acompanhe! Programa Bastidor agora conversa com o professor Igor, mais uma vez presente aqui no programa Bastidor. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Essas emendas envolvendo as quantias aos vereadores, o que o senhor pode dizer, já que o senhor é ligado, muito ligado à Secretaria de Cultura, mais envolvido com a área cultural aqui da cidade? Primeiramente, boa noite. Obrigado mais uma vez por esse convite. Essas emendas, elas são uma parte do orçamento municipal destinado aos vereadores. Então, é um valor na qual os vereadores têm direito a, digamos, locá-los em alguma área de interesse do vereador. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho mais, digamos, afinidade com a Secretaria de Cultura. Então, os vários projetos da cultura, teatro, música, corpo de baile, eu posso designar uma pequena quantia para ajudar esses grupos ou essas ações a serem desenvolvidas para o ano corrente. Posso também, como vou fazê-lo para a área de educação, algum tipo de reforma em alguma unidade municipal de ensino, seja no bairro do Campo Grande, no Marapé, Gonzaga. Então, alguma escola muito carente, eu posso designar uma verba para uma determinada reforma, uma determinada melhoria, na parte física dela. Devo também designar para a Fundação Arquivo e Memória, para o Instituto Histórico Geográfico, para a Secretaria de Segurança. Eu estive conversando com o secretário, o coronel reformado Delbel, sobre as necessidades da segurança pública. Então, são vários destinos que esse dinheiro, que esse recurso, que faz parte do orçamento municipal, com certeza esse chega no ano seguinte ao seu destino. Esse ninguém tira. Essa quantia, na verdade, que é por parte do vereador, o vereador é que vai até o local e vê se de repente precisa de algum conserto, de alguma reforma, e aí o senhor tem autonomia para poder fazer com que essa quantia seja destinada. Perfeito. São 3% do orçamento dos tributos próprios da Prefeitura. Como aumentou o número de vereadores da última legislatura para cá, caiu um pouquinho a verba. Esse valor você acaba dividindo conforme o seu interesse. Então você pode dar 5 mil para um determinado projeto, 10 mil para um determinado projeto, até quanto você achar. Se você achar que tem que dar tudo para uma determinada ação, uma causa, fica a critério do vereador. O ideal é sempre dividir de uma maneira equânime, de uma maneira justa, de uma maneira que os grupos recebam um aporte, um subsídio, porque de repente vários vereadores podem dar para aquela mesma causa. Então, por exemplo, eu dou 5 mil, outros 4 vereadores também dão 5 mil reais que vão ser dados para determinada, por exemplo, equipe de patinação artística, corpo de baile, fazer suas viagens, suas apresentações. Então é um momento no qual o vereador faz o diagnóstico, observa quais os setores que ele deve privilegiar, normalmente setores nos quais ele tem algum envolvimento, e assim ele acaba promovendo mais um passo para a justiça social. Cada vereador vai ter quanto mais ou menos? Você pode adiantar para a gente? Posso sim. Esse ano ficou designado R$186 mil para cada vereador. Os 21, cada um dos 21 tem o mesmo valor, a mesma quantia. E aí você pode designar 10 projetos, por exemplo, e dar 18.600 para cada um. Você pode, sim, dividir conforme a necessidade, porque às vezes 2, 3 mil reais satisfaz uma determinada situação. 30 mil reais, outras mais nobres, mais precárias. E aí a gente está fazendo dentro do meu gabinete uma espécie de levantamento para ver quanto mais a gente pode ajudar, quanto mais a gente puder beneficiar, para que ao longo de 2014 esse dinheiro chegue. Normalmente é no começo do ano. Normalmente já fica logo no começo do ano designado uma parte desse recurso para determinada secretaria, para determinado departamento. Depende então do bom senso do vereador. Sim, do bom senso, da área a qual ele está inserida, da necessidade que ele e o grupo podem, porque às vezes você pode chamar o outro lado, a outra parte, para conversar. Olha, eu tenho um X, é suficiente? Não, é suficiente.
Ótimo. Ah, não, é muito. Então você pega um pouco desse e aloca para outro. Então você vai conseguindo, de uma maneira mais racional, mais correta, mais justa, agradar a maior parte do seu eleitorado e da cidade, né? Uma das polêmicas que nós não podemos deixar, não podemos abrir mão, é no que se refere à construção do túnel entre Santos e Guarujá. O que o senhor tem a dizer? Existe alguma novidade? Sabemos que o prefeito aí não tem intenção de desalojar nenhum dos moradores, nem muito pouco os comerciantes. Dentro dos trabalhos realizados pelo vereador, o que você tem de novidade? Obrigado pela participação. Eu agradeço, uma boa noite a todos. Dia 12 nós temos uma audiência pública, né, que é feita pela Dersa e vai ser efetuada na Arena, em Santos. Então, acreditamos, né, com até a filmagem que tivemos do prefeito, dizendo que não vai desapropriar as casas populares de nada no Macuco. Então, eu acredito que nessa audiência pública do dia 12 seja dado o local, um novo traçado que não seja ali naquele bairro. Então, sexta-feira nós tivemos uma reunião com os moradores e eles estão mais tranquilos, né? Não tanto, mas eles acreditam que dia 12 devemos ter essa notícia, né, para a felicidade de todos. É o que a gente ouve dizer muito, principalmente os moradores ali da área do estuário, do Macuco, são pessoas que vivem desde que nasceram. Muitos ali conseguiram construir suas casas e que de repente veio com esse impacto, essa informação de que o túnel entre Santos e Guarujá iria desapropriá-los. Houve um certo alvoroço. Várias audiências também acabaram acontecendo, alguns colegas, alguns vereadores acabaram participando, até que o prefeito teve o bom senso em vir a público e dizer que tudo que for por parte dele, no que se refere a Paulo Alexandre Barbosa, ele ia tentar fazer com que essas pessoas não sofressem o que estão prevendo. Então vamos torcer para que no próximo dia 12, essa audiência pública envolvendo a Dersa, na verdade, é um entreveiro ainda, vereador? Ela não é praticamente, porque ela é somente ela foi contratada para fazer os projetos, né? E foram feitos até hoje 11 projetos do túnel, né, inclusive sobre a ponte. E fomos pegos de surpresa 3 meses atrás com essa notícia, quando se você pegar o nome do túnel é Outeirinhos. Outeirinhos é no Armazém 27, onde cortaria ali a Rodrigues Alves, onde é a Companhia Docas, e ele dá o nome de Outeirinhos, cortando ali um Macuco, né, passando em cima das casas populares. E essas casas populares são as casas mais antigas do Brasil. Ou seja, elas têm hoje 65 anos de existência. E os moradores antigos, hoje com idade lá, 90, 86 anos, muita gente que mora lá já com essa idade. Então, quando foi anunciado isso aí, coisa de 3 meses atrás, muita gente ficou doente. Então tentamos levar o prefeito lá no bairro com audiência pública, né? Mas naquele mesmo dia ele tinha uma audiência na Dersa, onde ele nos apresentou toda a filmagem, né, dizendo que ali não seria o traçado. E para satisfação de todos os moradores, né, hoje eles já estão mais aliviados com a notícia do prefeito. E acreditamos que no dia 12 a Dersa deva apresentar outro projeto que não seja aquele, outro traçado, né? Torcer para que isso ocorra realmente, tranquilizando mais uma vez os moradores aí do estuário, do Macuco, que estão bastante transtornados, não é para menos, até porque muitas pessoas acabaram, como já afirmei, construindo as suas casas, fazendo família e de repente toda essa história, as casas populares, conforme bem disse o vereador Zequinha Teixeira, que já faz parte da história, não é? São casas populares, porém 65 anos. São as casas populares mais antigas do Brasil, as primeiras a serem construídas. E ali um dos primeiros bairros de Santos, o bairro do Macuco, Bacia do Macuco, e a gente vendo aquelas pessoas, né, que seriam desalojadas daquele local e não teriam para onde ir. Realmente até se pagaria o valor imobiliário, mas ali moram 2, 3 famílias. Então é muita gente que mora naquelas casas que eles construíram, fizeram sobrados. Então seria um projeto não para aquele local, e sim ou na entrada de Santos, ou na Alemoa, onde a gente vê esse congestionamento diariamente, né? E eu acho que seria o local adequado. Se não for aquele ali, mas pelo Outeirinhos mesmo, entre o Armazém 27 e a Rodrigues Alves, onde a desapropriação seria a mínima possível. Bom,
Mudando de saco para mala, audiências públicas estão previstas a acontecerem em locais distintos aqui da cidade, é isso, vereador? Não seria audiências, seriam as sessões itinerantes, né? Eu apresentei um projeto de lei que seríamos sair um pouco aqui da casa, pelo menos 4 vezes ao ano. Uma é aqui do centro, temos 5 regiões em Santos. Então, as outras 4 iríamos de 3 em 3 meses, né? Ou de 2 meses e meio, em cada região dessa daí. Ou seja, fazermos essa sessão que você viu hoje, né? Fazermos junto com a comunidade, porque muita gente não sabe como funciona a Câmara de Santos. E precisamos levar isso ao munícipe, como é que funciona a Câmara, e irmos lá dar a cara, né, para conversar, porque lá é o local onde vamos, né, procuramos nossos votos. E esse seria o local ideal para fazermos as sessões, pelo menos em cada região, uma por ano. Então seriam 5, uma já ficaria aqui, que é a do centro. Quer dizer, preocupado inclusive em fazer com que a sociedade participe integralmente das sessões. Sabe-se que aqui na Câmara Municipal de Santos existem as galerias, não são todas as pessoas que têm acesso, por de repente não ter como ir e vir. Então é uma maneira de fazer com que os vereadores se desloquem até os locais mais pertinentes aqui da cidade e aí sim a sociedade possa participar mais integralmente. Você veja até que hoje já existe, todo sábado o prefeito faz o Viva Bairro, ou seja, levar ao bairro as necessidades que o bairro precisa. Então isso é feito pela prefeitura e aqui a Câmara, né, ter esse traçado da mesma forma, saber o que eles necessitam da Câmara e também um projeto que aqui eu fiz sobre ouvidoria. E esse projeto de lei para o munícipe participar junto conosco, como funciona a Câmara, enfim, né, esses serviços todos que o vereador faz aqui com a comunidade, né, para eles ficarem sabendo. Então é outro projeto de lei que eu apresentei e vamos ver se nós conseguimos passar com esses 2 projetos aí. A ouvidoria seria uma espécie, por exemplo, o munícipe que vê que tem algum problema no seu bairro, teria uma ligação direta com a Câmara, seria mais ou menos isso? É esse aí, teria uma ligação direta para qualquer reclamação, a gente tem o nosso ouvidor para responder para ele. Então, nós temos hoje a ouvidoria dentro da prefeitura, que é comandada pelo ouvidor Flávio Jordão. E aqui nós teríamos a nossa, dentro da própria Câmara, para a gente ter esse contato com o munícipe. Quer dizer, o Zequinha Teixeira, na verdade, está preocupado em fazer com que a sociedade tenha realmente, busque a qualidade de vida, já que ele mesmo afirmou, com muita propriedade, de que no momento que os candidatos foram às ruas para poder pedir os votos, no momento que ele foi eleito, agora nada mais justo que ele esteja junto da sociedade. É isso aí, inclusive nesse projeto aí que nós fizemos aí do túnel, né? Nós fizemos a nossa audiência pública lá, ou seja, na comunidade, para todos saberem, os vereadores, o que a comunidade, né, solicita, que não quer aquele túnel lá, e também, além dessas audiências públicas serem feitas nos locais, porque tem muita gente idosa que não pode se deslocar aqui à Câmara. Então, algumas audiências que a gente também faça lá. E essa ouvidoria da mesma forma e a sessão itinerante também, que a gente saia daqui e vá nos bairros. Conversei, portanto, com o Zequinha Teixeira, que gentilmente também nos atende. Espero contar novamente com a sua presença no programa Bastidor e sempre que tiver novidades, estamos à disposição. Ok, eu agradeço a todos e eu tenho muitas novidades aí, vários projetos de leis que estão em andamento, alguns que já foram aprovados, né, de logradores, tem o do Fundo Municipal do Idoso e o dia que eu estou à disposição, o dia que vocês precisarem, estarei junto com vocês. Sem dúvida. Emissora, viu? Sem dúvida, sem dúvida. Conversei, portanto, com o Zequinha Teixeira, um dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Santos. O programa Bastidor agora conversa com o presidente da Câmara de Santos, o vereador Sadal Nakai, que gentilmente também nos atende aqui através da TV Com. Meu muito obrigado, antes de mais nada. Os trabalhos estão em andamento, em toda a turbulência, não é isso, presidente? Obrigado pela participação. Eu que agradeço essa oportunidade de falar aos espectadores da TV Com. E os trabalhos sim estão. Nós, desde que assumimos a condução da mesa, nós temos a preocupação de não deixar de trazer qualquer tipo de projeto à discussão
a tribuna para ser discutida aqui no plenário. E hoje, por exemplo, nós estamos coletando algumas assinaturas para poder pautar alguns projetos importantes que estão, por exemplo, desde fevereiro na casa e que precisam de celeridade, e a gente precisa encerrar essas discussões, né? Não pode um projeto ficar tanto tempo na casa. Então, as comissões estão trabalhando, muitas audiências estão sendo realizadas. Eu entendo que a Câmara de Santos hoje está tendo uma dinâmica bem diferente, não que as outras não fossem boas, mas essa está trabalhando bastante para discutir os projetos, tanto do governo quanto dos vereadores, para poder produzir legislação e produzir políticas públicas para o município. Para que o telespectador da TV Com, do programa Bastidor, possa ter uma noção, a cada sessão são muitos projetos, são muitas requisições que o senhor acaba recebendo, não é isso, dos vereadores? Isso, por exemplo, a sessão ela tem 2 períodos, o expediente e a ordem do dia. Então, durante o expediente deste ano, foram produzidos vários encaminhamentos de projetos de lei, de requerimento, que passam por comissões e, posteriormente, voltam à ordem do dia para serem discutidos e aprovados, ou prosseguirem para discussões em outras comissões. Então, a Câmara, pelo número de vereadores que nós temos hoje, gerou uma produção grande de trabalho. E que nós agora, ao final do ano, após vários pareceres, estamos pautando os projetos para que eles sejam discutidos em plenário e prosseguir, serem aprovados ou serem reprovados. Fim do ano agora é uma certa morosidade, vereador? Não, ao contrário, é o período que nós vamos ter bastante trabalho, porque a mesa diretora não quer deixar assuntos que foram iniciados esse ano para serem esquecidos. Nós queremos trazer a plenário para que todos os projetos sejam discutidos na casa. O que nós percebemos nas sessões que acontecem aqui na Câmara de Santos, amigos da TV Com, muitas pessoas, a sociedade, na verdade, acaba participando. Há um grande número de pessoas que acabam vindo participar das sessões, não é, presidente? Isso é importante também para que os vereadores possam ter uma noção da importância deles em estarem no plenário e responsabilidade dessa sociedade. É verdade. A presença no plenário, que a população se sinta que a Câmara Municipal de Santos pertence ao povo de Santos, que venham conhecer a dinâmica de uma sessão ordinária, de um rito legislativo, como funciona, como é discutido, ou se não puderem vir, que assistam através da TV. É importante que conheçam, é diferente vir pessoalmente para sentir como é um ambiente legislativo, entender a postura, por que muitas vezes se discute, por que não, como é que é uma dinâmica, porque é aqui que se produz toda a legislação que norteia as nossas regras dentro da nossa cidade, né? O programa Bastidor agora conversa novamente com o nosso querido professor Kenny, vereador aqui de Santos, que por um dia passou como agente da CET. Como é que foi essa experiência, vereador? Obrigado pela participação. Imagina, eu que agradeço, é um prazer estar aqui novamente. Na verdade, eu recebo diariamente diversos requerimentos, queixas de munícipes, né, em questões relacionadas ao trânsito. Então eu decidi conversar com o presidente da CET, Antônio Carlos, e pedir para ele que me cedesse uma viatura para que eu pudesse acompanhar o dia a dia de um agente da CET, para que eu pudesse ver também o outro lado, né? Porque é uma coisa frustrante, né? Quando você resolve um problema, no dia seguinte você tem um outro pedido exatamente igual àquele que você acabou de resolver, né? Então eu queria conhecer o outro lado. Eu acho que isso só tem a contribuir para a experiência do legislativo, para que você possa também, de certa forma, estar propondo soluções aqui em plenário que possa estar ajudando até essa fiscalização na rua. Mas foi uma experiência, confesso que nem de longe eu imaginava a dificuldade que é o trabalho de agente da CET. Mais de 200 infrações num período de poucas horas. 2 agentes foram agredidos enquanto tentavam lavrar algumas multas. Um caminhoneiro reincidente que já havia agredido um agente da CET no ano passado. Inclusive esse agente está afastado há mais de um ano, licença médica devido aos ferimentos que ele sofreu. Agrediu um agente novamente nessa segunda-feira. Um outro agente estava na entrada do túnel pedindo que um veículo se retirasse dali, que era uma área muito perigosa, e também com ele foi uma tentativa de agressão, né? Foi para cima do agente, o agente teve que se retirar para não ser agredido.
e muito desrespeito às leis do trânsito, muito mesmo. Veículo parado em cima da faixa, vaga de deficientes, parado de esquina na frente das rampas de acesso para cadeirantes, virando no sinal vermelho, passando o sinal vermelho, fazendo conversão irregular. Então, realmente não é fácil. As pessoas costumam falar que a CET é a indústria de multas. Olha, se houvesse efetivo para efetuar, para aplicar todas essas multas, eu acho que nós seríamos uma Dubai, nós seríamos a cidade mais rica do mundo, de de infrações que acontecem aqui na cidade. E esses tipos de problemas que chegam até a sua mesa, que fez com que você, de repente, passasse a ser um agente por algumas horas, o que mais chamou a atenção? Quais são as reclamações mais pertinentes, vereador? O que mais acontece são caminhões estacionados onde não devem, né? É a reclamação mais frequente. E eu acho que a União, o governo federal, precisa contribuir com isso, porque nós temos que lembrar que, apesar do Porto de Santos estar localizado dentro da cidade de Santos, Cubatão e Guarujá, ele pertence à União, ele pertence ao governo federal. Só que a cidade fica com o ônus de ter que resolver todos os problemas do porto, seja a poluição do ar, seja o ruído, seja a poluição do canal do estuário, da balneabilidade de nossas praias e, com certeza, o problema dos caminhões na nossa cidade, não só de congestionamento, como também caminhões abandonados em vias públicas. Então, eu acho que está mais do que na hora que a União assuma esse compromisso de buscar um pátio para caminhões na região, seja em Cubatão, seja em São Vicente, na área continental, mas nós não podemos mais suportar essa demanda aqui da cidade de caminhões que ficam nas nossas vias e fora danificar também as nossas avenidas, ruas, né? O asfalto das nossas ruas também. Agora, referente a essa sua experiência como agente da CET, o que chama muita atenção, que é aquilo que o vereador falou, a gente não sente na pele o que esses profissionais, esses agentes acabam passando no dia a dia, não é? Agora, de certa forma, durante essas horas que o senhor passou dentro dessa viatura da CET, diante das indelicadezas, na verdade, o que a gente pode dizer, que eu quero perguntar ao senhor, independente de qualquer campanha que seja feita, difícil a sociedade ter um discernimento do que realmente é certo, do que realmente é errado. Eu acho que nós temos que investir muito na educação. E não é só a educação no trânsito, eu acho que dentro das escolas, os futuros motoristas, a gente precisa investir nisso. E eu tenho até ideia também de fazer algum tipo de trabalho da CET junto com as autoescolas da cidade. Porque nós flagramos até carro de autoescola parado em vaga de deficiente. Então você imagina que exemplo esse instrutor vai estar dando para os futuros motoristas, né? Então eu acho que nós temos que investir e muito no futuro, né? Nos futuros motoristas da nossa cidade. Converso agora com o vereador Sérgio Santana, que também gentilmente atende ao nosso pedido através do programa Bastidor. Vereador, parabéns primeiramente pela sua atuação diante aqui da Câmara e agradeço também pela sua participação. Nós tivemos agora no início do mês, no dia 2 mais precisamente, o feriado de finados, onde muitas pessoas acabam cruzando com a gente nas ruas e pede para que a gente encontre algum responsável, alguém que já tem algum projeto referente a isso. O que eu quero dizer aos telespectadores para que possam entender? Muitos corpos, depois da exumação, são jogados literalmente dentro de sacos de lixo. Então, provavelmente, falta espaço aqui na nossa região, aqui na cidade, para que esse serviço seja contemplado de outra forma. O vereador tem algum requerimento, algum projeto que possa viabilizar um outro destino dos ossos desses entes queridos? Muito obrigado. Boa noite. Recentemente eu apresentei um requerimento para que a Prefeitura fizesse um estudo para que nós pudéssemos criar aqui em Santos um crematório municipal. Eu acho que seria a solução para minimizar a contaminação que os cemitérios municipais já foi constatado, né, essa contaminação. Então, eu acho que para pudéssemos resolver esse problema, só a Prefeitura criando um crematório municipal. Tenho certeza que isso aí minimizaria muito, até mesmo a dor desses familiares que, de alguma forma, deixam seus entes queridos num cemitério, que não nos cemitérios municipais, que estão aí com problemas de assalto, problemas de manutenção, enfim. Então eu acho que esse requerimento,
anexado de um projeto de lei poderá ser a solução para a nossa cidade. Quer dizer, então há um requerimento por parte do vereador que possa tentar viabilizar. Isso já faz algum tempo? Foi no início do ano? O senhor tem algum período que já tenha dado entrada nesse requerimento, vereador? Não, foi recentemente. Eu acho que tem umas 5 sessões anteriores aí eu apresentei isso. Foi subscrito por vários vereadores. E existe o interesse dessa casa para que isso aconteça. Agora vamos trabalhar politicamente para que o prefeito estude com carinho esse requerimento, essa propositura apresentada por mim, né? Sem dúvida vai ser um certo conforto aquelas pessoas que de repente não têm um espaço positivo aí para poder deixar os seus entes queridos. A gente, através do programa Bastidor, passa a ter acesso à sociedade e muitas vezes eles vêm até nós na tentativa de fazer com que a gente chegue até as autoridades e que através das autoridades eles consigam ter essa resposta. O senhor está, obviamente, explanando aí com muita propriedade o fato de já ter feito esse requerimento e aí depende do quê? No caso da prefeitura, do prefeito de Santos, o vereador? Com certeza. Como existe custos, precisa ter um estudo bem elaborado, né, de que forma vai ser. Porque, na verdade, temos um único crematório particular na cidade e que, pelo que a gente observa, existe um custo muito alto. Sendo que no crematório municipal em São Paulo, todas as pessoas de todas as classes, pobres, média, rica, têm acesso a esse serviço. Então eu acho também que Santos poderia contemplar não somente a cidade, mas toda a Baixada Santista. Inclusive na capital paulista a gente sabe que existem, na verdade, alguns repartimentos, vamos dizer assim, de zinco, que no momento depois da exumação esses ossos são guardados nesse compartimento. Então seria de repente até uma ação aí positiva também aqui para a Baixada Santista. Não, com certeza, porque na verdade, na exumação feita aqui nos cemitérios da nossa cidade, os ossos eles são jogados dentro de um ossuário que é totalmente misturado, diferente dos outros da capital, que são separados. Bom, Quer complementar algo? Não, fica... É isso mesmo. Então tá certo. Conversei com o vereador Sérgio Santana, que gentilmente nos atende. Disponha desse espaço também. Vereador, o programa Bastidor é para isso, é para fazer com que os amigos telespectadores da TV Com estejam sempre bem informados dos bastidores das câmeras aqui da região. O senhor estava fazendo parte dessa história. Eu que agradeço e deixo o meu gabinete com as portas abertas a toda a população santista para sugestões, reclamações e denúncias. Vereador Sérgio Santana no programa Bastidor. Muito bem, chegamos ao final de mais uma edição do programa Bastidor aqui pela sua TV Com, sempre com você. Espero que todos tenham gostado do programa de hoje, até porque o programa Bastidor traz a você os bastidores, literalmente, das câmaras municipais da nossa região. Tivemos aí alguns vereadores com assuntos bem relevantes, inclusive o professor Kenny, por exemplo, passou a ser agente da CET por algumas horas em um dos seus dias de trabalho. Tivemos também o contato com o vereador Sérgio Santana, que falou a respeito desse crematório municipal, que de repente a prefeitura vai poder viabilizar, trazendo tranquilidade às famílias, pois no momento depois da exumação, esses corpos, esses ossos, na verdade, são jogados literalmente dentro de sacos de lixo. E isso, obviamente, incomoda, não é de hoje. Vamos torcer para que o vereador Sérgio Santana tenha êxito após ter feito o requerimento em direção à Prefeitura Municipal de Santos. Prometo estar de volta numa próxima oportunidade, espero que todos tenham gostado, obrigado pela audiência e até o próximo encontro com mais um programa Bastidor.